Esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Marcos Carvalho Lopes e aqui comigo está o Murilo Ferraz. Esse é o nosso episódio número 91 e recebemos a professora Elisa Lark Nascimento para falar de Abdias Nascimento. Fechando o episódio, Maria Elisa dá voz ao texto Instruções para Respirar em um Mundo Racista, de Dodô Azevedo, escrito no dia 28 de maio de 2020. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Para comemorar os 5 anos que o podcast Filosofia Pop acaba de completar, em junho teremos excepcionalmente uma edição nova toda semana. Então você que gosta do podcast, compartilhe e ajude a divulgar os episódios que você mais gostou. Este é um esforço também para contribuir de alguma forma neste momento de isolamento social e de pandemia política. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios do podcast, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. O podcast Filosofia Pop é um projeto independente, distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Se você gosta do nosso trabalho, pode ajudar o programa a cobrir os seus custos com edição, hospedagem e equipamentos. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Os apoiadores podem fazer parte da Taverna do Platão, um grupo de WhatsApp que une entusiastas do programa. Lá sempre rola indicações de podcasts, conversas sobre diversos temas e também novidades sobre o programa. Venha fazer parte você também. Se apoia o Filosofia Pop no Catarse e não recebeu a mensagem para entrar no grupo, entre em contato conosco para participar. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre Abdias Nascimento. Hoje a gente recebe a professora Elisa Lark Nascimento. Ela é formada em Ciências Sociais, com doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo. Atualmente é diretora-presidente do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, o IPAfro, localizado no Rio de Janeiro. E ela fala hoje com a gente direto do Rio de Janeiro. Ela tem um trabalho de ativista e de militância já de longa data no Brasil e uma série de livros que são incontornáveis para quem quer pensar as questões raciais no Brasil. Hoje a gente vai conversar com ela sobre Abdias Nascimento, que foi seu marido, e ela é uma pessoa que pode nos apresentar esse grande vulto do nosso pensamento muito bem. Eu vou começar perguntando, agradecendo a professora Elisa, e perguntando, quem foi Abdias Nascimento? Olha, eu que agradeço, Marcos, o seu convite. Eu fico muito contente de poder estar conversando com você e com todos e todas que nos ouvem. Minha saudação e desejo de saúde para todo mundo. Puxa, Abdias Nascimento, sempre difícil responder essa pergunta, leva algum tempo, né? Porque ele tinha muitas facetas diferentes de atuação em uma vida bastante ativa e longa também. Ele nasceu em Franca, São Paulo, em 1914, num momento em que ainda se vivia no interior de São Paulo uma situação próxima à escravidão, apesar de talvez parecer longe, 1888 de 1914, mas as duas avós dele, que ele conheceu e conviveu, foram escravizadas. Uma delas sofreu sequelas muito sérias e esteve internada no asilo de Juqueri, no interior de São Paulo, que hoje talvez a maioria do público não conheça bem esse nome, mas durante muito tempo, e aqueles que conhecem o movimento antimanicomial conhecem certamente essa referência, o Juqueri era uma instituição terrível pelas suas condições de encarceramento, na verdade,
de uma população que lá era recebida dentro dos moldes da ideia da degeneração racial, ou degenerescência, era um conceito que já os rotulava como pessoas que não tinham jeito. Então eram jogadas lá. Agora, as outras doentes mentais com os tipos de procedência privilegiada já eram vistas muitas vezes como pessoas talentosas, artísticas, que tinham um desvio psicológico por conta da alta sensibilidade, por causa da sua emotividade ligada a uma coisa artística, etc. Mas os negros que entravam lá, existe um estudo maravilhoso que mostra isso, né? O quanto o fator raça condiciona aquilo que talvez poderia ser vista ou que a gente gostaria de ver como a abordagem objetiva de uma instituição médica. Isso é só um exemplo, né, de como a infância do Abdias era carregada o tempo todo do legado da escravidão. Para responder sua pergunta mais objetivamente, então ele cresce nesse interior de São Paulo, quando consegue sair de Franca e se alistando no exército, onde ele vai para São Paulo e começa a se familiarizar com as grandes questões políticas e filosóficas, mas de uma forma muito precária, muito aleatória, né? Lendo o que podia ler, muitas vezes era difícil, mas ele já, como soldado, se envolvia num grupo que criou um jornalzinho chamado Lanterna Vermelha, coisa que ele não poderia fazer como soldado, mas a Lanterna Vermelha era uma coisa meio que anarquista, comunista. Então ele já está pensando todas essas coisas, passa pela Revolução de 30, passa pela Revolução de 32 e sempre dentro do formato que lhe aparecia como possível, resistia à discriminação racial. Então, as barbearias, os restaurantes ou boates, ou qualquer lugar que o barrava por conta da cor, ele sempre resistia. E por isso ele acabou sendo não expulso, mas excluído do exército, porque ele era estudante universitário, estava fazendo curso universitário. Aí ele tem que conseguir a vida, ele vem para o Rio de Janeiro e faz o curso de economia. Foi um dos primeiros, o curso de economia estava sendo ainda criado, consolidado na época, ele se forma em economia e, ao mesmo tempo, se envolve com um grupo chamado Santa Hermandad Orquídea, que era um grupo de poetas e jornalistas argentinos e brasileiros, 3 argentinos, 3 brasileiros. E com esse grupo, ou quase todos desse grupo, ele faz uma viagem pela América do Sul, sobe pelo litoral do Rio de Janeiro até o Amazonas e daí adentra a América do Sul, passa por Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, depois vai à Argentina, e nisso aí, quando ele está sempre muito consciente da questão racial, sempre pensando muito isso, e ele assiste uma peça em Peru, no Teatro Municipal de Lima, no Peru, que foi o Imperador Jones. O Imperador Jones era uma peça que, na verdade, é vista um pouco como o autor dessa peça, Eugene O'Neill, é visto um pouco como aqui no Brasil se vê Nelson Rodrigues. Ele é o instaurador do teatro moderno nos Estados Unidos. E esse teatro moderno nos Estados Unidos vai ser iniciado, vai estrear com essa peça, que é uma peça que aborda a questão racial. O Imperador Jones é um protagonista negro e no palco o autor, Eugene O'Neill, lá nos Estados Unidos, em 1929, fez questão de que um ator preto fizesse o papel do protagonista da peça dele. Mas em Peru, lá em Lima, 10 anos depois, o Abdias viu um ator branco pintado de preto
fazendo esse papel. E para ele, o teatro naquela época era o palco da cultura, palco do pensamento, da vida. Enfim, não tinha televisão, o rádio era incipiente ainda, o teatro era o grande palco né, das questões culturais e sociais. Então, esse fato da exclusão do povo negro desse grande palco da vida e da cultura na América Latina, para ele veio muito forte naquela cena que ele assistiu, discutiu com os outros poetas. Aí ele passa por Bolívia e vai para a Argentina, fica um ano como aprendiz, vamos dizer, aprendendo teatro com uma companhia muito importante lá de Buenos Aires chamada El Teatro del Pueblo, ligado ao Jean-Louis Barrault na França e muito de vanguarda, etc. Então, Abdias aprende as coisas do teatro porque ele diz que, ao voltar ao Brasil, ele quer criar um teatro negro para lutar contra o racismo. E, efetivamente, depois de um ano, ele volta ao Brasil. Aí é uma coisa, é uma anedota interessante, né, que ele volta pelo Rio Grande do Sul, pela fronteira ali de Jaguarão. E feliz da vida, depois de 2 anos fora do país, voltando no momento de carnaval, ele sai para um pequeno clube, boate, para um baile de carnaval, e entra lá, e está lá, tira a dama para dançar, e o cara bate no ombro dele e diz: "O senhor não pode dançar." Aí ele virou e disse: "Mas como não pode dançar?" Aí imediatamente ele se ligou: "Não, mas peraí, mas eu entrei, né? Como é que eu não posso dançar?" "Eu não posso dançar por quê? Porque o senhor é de cor baixa." Aí ele disse que ele nunca tinha ouvido essa expressão, essa foi uma nova para ele, mas ele foi, né, recebido no país depois dessa ausência dessa forma. Aí ele quando volta a São Paulo, ele descobre que tinha sido, ele é preso por ter sido condenado à revelia pela Justiça Civil pelo mesmo incidente em que ele resistiu a uma questão de racismo, que resultou na exclusão dele do exército. Então ele vai cumprir pena na penitenciária do Carandiru. E na penitenciária do Carandiru, ele escreveu bastante, escreveu um livro um livro de memórias do cárcere, ali escreve uma memórias da infância dele, um romance, e também ele estabelece também lá, junto com os presos, um jornal, né, dos próprios presos, e funda o Teatro do Sentenciado, que essa é a primeira experiência teatral dele, depois de ter voltado com esse projeto de fazer o teatro negro para enfrentar o racismo. Então, o Teatro do Sentenciado agrupava os presos que se interessavam, e eles mesmos escreviam os roteiros, as peças, faziam os figurinos, faziam as músicas e tudo. E passou a ser, até parece que teve uma certa influência nos círculos daquele momento, em que, se você for ver a história da política carcerária no Brasil, aquele era um momento em que se pensava muito, né, o que era a penitenciária, como é que se poderia... E o diretor daquela penitenciária tinha uma visão humanista de recuperação das pessoas, de não abordagem apenas punitiva. Enfim, então ele consegue fazer esse projeto lá. Nós temos aqui no acervo alguns registros, né, jornalísticos disso, e esse é o primeiro teatro que ele funda. Quando ele sai da penitenciária, em 1944, ele então se dedica ao projeto de criar o Teatro Negro. E em São Paulo ele não encontra apoio para isso, mas ele vem então para o Rio de Janeiro. Cria o Teatro Experimental do Negro junto com um grupo pequeno,
em 1944, outubro de 44. Nesse momento, o Brasil está saindo do período do Estado Novo e se preparando para a Constituinte de 1946, né? Os partidos políticos estão começando a se organizar, existe uma luta, né, pela libertação dos presos políticos, né? O Luiz Carlos Prestes e tantos outros presos políticos, o próprio Abdias também foi preso antes dessa viagem. Ele havia sido preso aqui no Rio de Janeiro por distribuir panfletos contra a presença da fragata norte-americana na Baía da Guanabara e esteve preso no mesmo momento que o Luiz Carlos Prestes, aqui na penitenciária Frei Caneca. Enfim, então, em 44, quando eles organizam o teatro, o país está emergindo desse período de ditadura e se organizando democraticamente. Então, existe toda uma efervescência de ideias e de movimentos culturais, etc. e tal. E, então, o Teatro Experimental do Negro nasce no meio dessa efervescência toda e tem, além da sua atuação teatral, também tinha uma atuação política bastante forte. O jornal Quilombo, que foi o jornal porta-voz do Teatro Experimental do Negro, que o Abdias fundou e dirigiu, ele, na verdade, de vocação era jornalista, e de vocação e profissão, né? Era jornalista. Ele fundou o jornal Quilombo, e o jornal Quilombo trazia notícias sobre candidatos negros de qualquer partido, não interessava a origem partidária, mas o importante era porque até aquele momento, e no final dos anos 30, a Frente Negra Brasileira, lá em São Paulo, havia se preparado também para enfrentar essa questão, que é a seguinte: a democracia brasileira ela se organizava sempre sob o pressuposto que o negro era um cabo eleitoral. O negro era um cabo eleitoral e os candidatos eram sempre os brancos, né? Então, esse pessoal, inclusive a Frente Negra Brasileira foi fechada em 1937 junto com todos os partidos políticos, porque ela havia se organizado como partido político para poder lançar candidato negro nas eleições. Isso em 37. Em 44, 45, a posição, né, do Teatro Experimental do Negro, do jornal Quilombo, era de apoiar todas as candidaturas negras, porque aí você está pensando a pessoa negra como um protagonista da política e não apenas como um cabo eleitoral. E também eles fizeram a Convenção Nacional do Negro, que se reuniu em São Paulo em 1945 e aqui no Rio de Janeiro em 1946, duas reuniões, e que publicou um manifesto. E esse manifesto, o Abdias levou a todos os partidos políticos, desde o Partido Comunista, que o Luiz Carlos Prestes subscreveu essa declaração, até a UDN. E interessante que foi esse manifesto era um manifesto contra a discriminação racial que trazia a semente, vamos dizer, a essência da ideia de uma ação afirmativa, de políticas para trazer o negro para o convívio da sociedade em geral, né? Bolsas para jovens negros e crianças negras terem acesso às escolas, inclusive militares. Tem lá um elenco e a criminalização da discriminação racial, tem lá um elenco de medidas que eles pediram e levaram para a Assembleia Constituinte. Naturalmente, eles não podiam. Naquela época não existia, como em 88, como no processo da Constituinte de 88, da Constituição de 88, em 86 até 88, você tinha uma estrutura
no processo da Constituinte, que recebia as sugestões, as considerações, as ponderações da sociedade civil organizada de várias formas, através de comissões e comitês. Em 1945 não tinha isso, 46, desculpa, não tinha isso, você tinha a Assembleia Constituinte e só quem poderia trazer propostas eram os deputados e senadores. Então, quem levou esse manifesto para a Assembleia Constituinte foi um senador chamado Hamilton Nogueira, e o Hamilton Nogueira, no caso, era da UTN, mas ele tinha também, o Abdias havia recolhido o apoio de todo o espectro dos partidos políticos. Pois bem, na hora da votação, a medida não foi... Esse elenco de medidas não foi aprovada. Houve vários tipos de argumentos, mas o mais vamos dizer, comum era dizer que, bem, nós não podemos incluir na Constituição a proibição de alguma coisa que a gente não sabe se existe no Brasil, porque não foi demonstrado que exista discriminação racial no Brasil, né? E é interessante que o único deputado negro, o único membro da Assembleia Constituinte negro era um deputado do Partido Comunista, e ele votou contra, e depois, anos depois, ele disse que por convicção pessoal ele teria votado a favor, mas foram ordens do partido. Ou seja, o Partido Comunista e grande parte da esquerda política era contra, porque não podia aceitar a ideia de que no Brasil houvesse discriminação racial. O antigo PTB, né, que hoje o seu herdeiro é o PDT, né, mas esse antigo PTB foi um dos partidos que votou a favor. Enfim, mas não foram aprovados em parte com esse argumento. Então, o Abdias, como jornalista e como ativista no teatro, ele está fazendo, o Teatro Experimental do Negro, todo esse período, está fazendo também a sua atuação teatral, que foi muito bem recebida, críticas maravilhosas. Eles estrearam com essa mesma peça que ele havia visto no Teatro Municipal de Lima, o Imperador Jones. Aí havia gente que diz, mas vocês não tinham que estrear com o texto brasileiro. Eu dizia, mas que texto brasileiro? Se você vê o teatro brasileiro, todos os textos do teatro brasileiro, o negro só aparece em papéis de caricatura. Ou é o moleque safado, ou o palhaço, né? Ou então é a mãe preta, né? Aquela senhora generosa, etc. O pai João. Enfim, então, a literatura dramática brasileira não trazia um texto onde eles poderiam fazer a estreia de um teatro que tinha como primeira premissa o protagonismo artístico e intelectual do próprio negro, né? Então, eles fizeram essa peça, fizeram outras peças do Eugene O'Neill e propiciaram também a emergência de uma literatura dramática que abordasse as experiências da população negra no Brasil, uma literatura dramática que trouxe o ator negro ao palco em condição de protagonista, e em 1961, eles publicaram uma antologia chamada Dramas para Negros e Prólogo para Brancos, que é uma coleção dessas peças, né, que o Teatro Experimental fez ou que foram escritas para ele. O Nelson Rodrigues escreveu para o Teatro Experimental do Negro, eles eram muito amigos, ele e Abdias, uma peça chamada O Anjo Negro. Enfim, então é muito aquela expressão própria do Nelson sobre a questão racial. E aí, então, o Abdias se dedica a essa ação do Teatro Experimental do Negro nas duas frentes, e também ele foi candidato a cargos eletivos dentro da filosofia que eu mencionei antes. Em 1962,
acho que foi 62. Ele era ligado ao antigo PTB, né, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, mas não esse de depois de 82. O Partido Trabalhista Brasileiro daquela época era o partido de João Goulart, de Leonel Brizola, era um partido de esquerda, era um partido do Julião lá, né, das ligas camponesas, né, procurando a reforma agrária, enfim, o Partido da Educação para o povo. O Abdias, então, em 62, fez campanha junto com o Brizola, ele como candidato a deputado federal pelo PTB, tinha uma atuação, e em 64, o Guerreiro Ramos, que era o sociólogo muito ligado, fazia parte do Teatro Experimental do Negro, foi exilado, e o Abdias foi exilado, ele já com vários inquéritos policiais militares contra ele, vai para os Estados Unidos, passa pelo mesmo. Ele havia ido em 61, 60 e 61, eu acho, para Cuba. Ele tinha feito 2 viagens a Cuba, mas aí em 68 ele faz uma viagem para os Estados Unidos. Quando ele vai voltar, quando é a data, a hora dele voltar, foi exatamente a data do AI-5. E então ele não tinha como ele voltar com aquela situação e ficou nos Estados Unidos. Ele havia ido lá com uma bolsa para conhecer o teatro negro nos Estados Unidos, conhecer, enfim, fazer a ligação cultural entre o negro no Brasil e o negro nos Estados Unidos. Visitou a sede dos Panteras Negras lá em Oakland, visitou o Spirit House do Amiri Baraka, e várias companhias de teatro negro lá nos Estados Unidos, e não podendo voltar, ele ficou lá e esteve no exílio durante 15 anos. Gente, eu estou contando toda uma história, desculpa. Não, eu acho que dá ótimo, mas eu só queria fazer algumas perguntas dessa primeira parte, para a gente fazer uma divisão na trajetória dele. Porque tem algumas coisas que eu queria perguntar que a senhora já respondeu. Uma das perguntas que eu tinha pensado é quando foi que o Abdias se tornou negro, né? Tem um incidente que ele sempre citava como sendo o momento dele. Quando ele era criança, acho que ele disse que tinha uns 7 anos, ele contou essa história, que a mãe dele era uma pessoa muito meiga. Ela era doceira, e a dona Josina era doceira e também era uma espécie de curandeira, né, da medicina fitoterápica tradicional lá da cidade, etc. Mas era uma pessoa muito meiga. O Abdias era o aluno do grupo escolar, né, que se chamava na época, que é uma escola pública, e um dos colegas dele era um menino que não tinha família, era um menino órfão, mas ele estudava lá, ele era pretinho, estudava lá, e ele ficava muitas vezes perto lá da casa dele, do Abdias, na rua, e um dia uma vizinha branca se deu a dar uma surra nesse menino, se deu a bater nesse menino, e a mãe do Abdias, para surpresa de todos, saiu em defesa desse menino com uma ferocidade, com uma violência que ninguém lhe atribuiria. E o Abdias assistiu aquilo e sempre disse que esse foi o momento em que ele aprendeu o que era consciência racial. Em termos de diálogo com outros autores, o Abdias tinha contato com Dubois, Garvey, nesse momento inicial dele de formação de consciência, quando ele estava lendo. Quais os autores que ele tinha contato? O que eu posso dizer é que a imprensa negra daquela época tinha certamente essas referências, né? E mais tarde, no jornal Quilombo, ele tem várias visitas assim de pessoas, sobretudo dos Estados Unidos, intelectuais negros, etc. E tal. Agora, exatamente o que ele leu naquela época. O Garvey, eu sei que ele tinha conhecimento, mas o que ele conseguiu ler, eu não sei exatamente. Havia até alguns núcleos da UNAIA, né, a organização do Marcus Garvey, no Brasil.
mas eu não lembro dele registrar nos escritos dele ou de comentar sobre aquela época, antes do Teatro Experimental do Negro, familiaridade com esses autores. E qual a relação dele com a negritude? Se é que existia Sim, também. aí muito, muito mais próxima, porque o movimento do Harlem Renaissance, né, que antecede, na verdade, e é um pouco um palco paralelo, vamos dizer, da criação do nascimento desse movimento literário, né, que na verdade começa no Haiti, né, com Jean Price Mars. E o Abdias tinha alguma notícia, eu lembro que ele me falou isso, mas que ele teve acesso a alguns poemas, mas a circulação dessas notícias, dessa literatura, era muito mais difícil na época. Era muito mais fácil para a classe privilegiada ter acesso às literaturas europeias e estrangeiras, mas para o movimento negro ter acesso à literatura internacional era mais difícil, né? E quando o Teatro Experimental do Negro começa a ter a sua atividade, sempre havia uma referência ou outra, né? E ele lia muito os poetas do movimento da negritude, Henri Senghor, Aimé Césaire, Léon Damas. Também ele teve acesso ao jornal Présence Africaine, que era dirigido por um intelectual senegalês muito proeminente, chamado Aléon Diop. E sempre o jornal Quilombo trazia anúncios da revista Présence Africaine. Em 1960 e pouco, quando o Senegal, recém-nascida nação, né, a República do Senegal, manda uma representação diplomática, o Abdias estava sempre ali perto, né? Teve uma época em que o embaixador do Senegal era o sobrinho do Leopoldo Senghor. E em 66, o novo país do Senegal, ainda independente, país do Senegal, realiza o primeiro Festival Mundial de Artes Negras, que foi uma coisa extremamente importante, porque era, além de ser um grande festival das artes e culturas negras de todo o mundo, porque incluía a ideia não se falava diáspora naquela época, mas incluía, né, a representação das populações negras de outros países. Mas era também um grande festival exatamente disso, da negritude, né, dessa abordagem do presidente Senghor. E o Teatro Experimental do Negro era a única instituição, e esse grupo eram os únicos intelectuais no Brasil que trabalhavam com o conceito de negritude. E eles eram hostilizados por isso, porque os intelectuais brasileiros e artistas brasileiros da elite, enfim, sempre diziam que aquilo ali era uma coisa racista. Tudo bem você dizer que não devemos discriminar o negro, mas dizer que tem uma cultura negra, isso é racismo às avessas. Tá? Isso aí é ir longe demais. Então, a representação oficial do Brasil nesse primeiro festival foi selecionada por um grupo do Itamaraty que tinha supostamente como critério de seleção um critério de integração nacional e que excluiu absolutamente a única instituição e os únicos intelectuais e artistas que trabalhavam com o conceito que era o motor daquele festival, que era a negritude, né? E o Abdias, então, escreve uma carta aberta a Dakar, que é publicado na revista Présence Africaine, onde eu vi vários intelectuais africanos depois disso, né, nos anos 70, quando eu estive em várias reuniões internacionais com o Abdias, dizer
que a primeira referência que eles tiveram de um negro escrevendo sobre o racismo no Brasil foi aquele artigo do Abdias que contava o processo de exclusão do Teatro Experimental do Negro e o processo de constituição daquela delegação. A negritude era também, isso é muito mais tranquilo hoje do que há 40 anos atrás dizer, era uma manifestação do panafricanismo, era uma espécie de ramo, vamos dizer, do panafricanismo, né? Então, assim, como o Abdias estava, e o Guerreiro Ramos, e o Ironides Rodrigues, e Aguinaldo Camargo, os intelectuais do Teatro Experimental do Negro tinham mais familiaridade, vamos dizer, com a língua francesa, enfim, por várias razões. O Abdias também recebeu Albert Camus aqui, em 1940 e pouco, né? E ele levou o Camus ao Candomblé, né? A casa, no caso do Joãozinho da Gomeia, o Teatro Experimental do Negro fez uma leitura da peça dele, Calígula, que o Camus assistiu. Então, assim, havia uma maior conexão. Mas quando Abdias vai para o exterior, em 68, e já está localizado ali no meio do movimento negro norte-americano e tem um trânsito com a língua inglesa, aí ele vai ser o primeiro delegado a representar qualquer país da América Latina numa reunião do panafricanismo, o sexto Congresso Pan-Africano, que teve lugar em 1974 em Dar es Salaam, na Tanzânia. Então, assim, a relação dele com o panafricanismo, na verdade, se inicia com uma relação mais orgânica com o movimento da negritude e depois se estende, né, por uma área mais ampla. Perguntei porque parece, e até na sua resposta dá para interpretar assim, como se houvesse uma virada de chave de conjuntos de diálogos. O Camus, a negritude e a língua francesa, e essa mudança, essa ida para os Estados Unidos abre uma outra perspectiva, uma outra relação também, talvez até uma outra relação com a identidade racial também, né? É possível fazer essa leitura? Olha, é possível, mas aí eu gostaria de fazer de pedir uma cautela, né, às pessoas, porque tem muita gente, tanto intelectuais brancos de fora, como também pessoal, às vezes, do próprio movimento negro, que tem uma ideia de que o Abdias foi lá para os Estados Unidos em 68 e mudou tudo, mudou toda a abordagem dele, ele aprendeu muito lá com os negros dos Estados Unidos, a linguagem dele mudou muito, etc e tal, etc e tal. E o que ele dizia, e o que, a meu ver, os textos dele confirmam, é o seguinte, ele disse, olha, eu não aprendi nada, tudo que a minha experiência anterior havia me ensinado, assim, lá nos Estados Unidos eu não vi acrescentar nada a isso, sobre a questão racial. O que aconteceu é que nos Estados Unidos eu pude falar com liberdade. Porque a teoria, o formato do racismo no Brasil, negacionista, né, que dizia que não havia racismo e que fazia com que você para poder ter qualquer interlocução sobre o assunto, tenha que estar o tempo todo se autocensurando. O tempo todo tentando dobrar a linguagem para comunicar o fato, porque o fato era negado absolutamente. Tem um relato maravilhoso da coreógrafa Catherine Dunham, que deu aulas e teve várias atividades com o Teatro Experimental do Negro, mas ela era antropóloga, e era casada com um haitiano branco, intelectual haitiano branco. E ela veio a convite pela Embaixada dos Estados Unidos, na época sediada no Rio de Janeiro. Ela tinha uma reserva feita pela Embaixada no Hotel Esplanada, em São Paulo. Quando ela chegou lá, ela foi fazer o check-in e o cara olhou para ela e disse, não tem lugar aqui. Ela disse, não, mas eu tenho a reserva, foi feita a reserva. Não tem lugar. Aí ela sai
e fala com o marido. Olha, eles estão dizendo que não tem. Então, tudo bem, está ótimo, porque o marido, que é branco, vai lá, pede um quarto e tem quarto para ele, tem lugar para ele. Aí então fica evidenciado que é uma questão de discriminação racial, porque a desculpa de que não havia apartamento disponível cai por terra. Então eles vão procurar um advogado em São Paulo para levar, isso é em 1948, me parece. Eles indicam um advogado famoso, importante, que ouve a história e dá umas pitadas no seu cachimbo estiloso, né, europeu, e diz o seguinte: olha, eu lamento muito que isso tenha acontecido com vocês, é uma lástima. Mas, infelizmente, eu não posso lhe ajudar, porque como no Brasil nós não temos discriminação racial, nós não temos nenhuma lei contra a discriminação racial. Então, assim, esse negacionismo, daí o Abdias e o Teatro Experimental do Negro se dedica a fazer denúncias, né, e levar para os jornais as denúncias de casos de racismo, etc. E daqui a pouco sai a Lei Afonso Arinos, que o próprio Afonso Arinos cita o caso da Catherine Dunham na apresentação do projeto de lei na Câmara, mas assim, desde a Constituinte de 46, eles haviam dito, não podemos botar nada na Constituição contra o racismo, porque não existe, ninguém provou que existe racismo no Brasil. Então, isso, você fica, e isso, quando eu cheguei no Brasil, em 78, nos anos 80 ainda, nos anos 90 também, era muito difícil você falar sobre o racismo. Você era confrontada o tempo todo com essa tese da democracia racial, com esse negacionismo, etc. Então, o que acontece? Se você for ver os textos que ele escreve antes de ir para os Estados Unidos, você vê que ele traz os dados. Ele traz os dados, ele traz a experiência de racismo dita por quem a sofre, ou por quem o sofre, né? Quem sofre o racismo. Mas ele não pode fazer isso numa linguagem solta, né? Ele não vai falar de racismo, ele vai falar de discriminação, enfim, etc. Então, o pessoal que veio dos anos 70 para cá interpreta essa linguagem como tendo sido uma espécie de capitulação do Abdias. O Abdias era moderado, ele era cauteloso, enfim, ele não tinha consciência que... Aí eles interpretam, quando ele está nos Estados Unidos e escreve para o Congresso, o Sexto Congresso Pan-Africano, ou para as outras reuniões, e quando escreve sobre o quilombismo, sobre o genocídio, ele tem uma linguagem muito mais direta. Então, ele diz isso. O que aconteceu nos Estados Unidos é que eu pude falar, eu pude colocar as coisas numa linguagem direta, eu pude tratar as coisas de uma outra forma, mas não que a minha consciência fosse diferente. Nesse sentido, professora, eu queria até reforçar a direção que a senhora deu para a interpretação, porque nos Estados Unidos o Abdias foi professor também, né? Ele atuou nas universidades, Sim. né? E eu não sei se é verdade, mas parece que o Molefe Assante foi aluno dele, é isso? Qual que é a relação do Abdias? Aluno não, era colega. Ah, O Abdias era, em 1970, 71, ele foi convidado a ser professor titular da Universidade do Estado de Nova York, na minha cidade, que é Buffalo, o campus da minha cidade. Eu acho que o Molefe já havia chegado assim uns 2 anos antes, no máximo. Então, não, nem isso, acho que nem isso. Ele deve ter chegado mais ou menos na mesma época que o Abdias. E o Molefe era do departamento de comunicação. E o Molefe era com a Cariamo Welsh Asante, a esposa dele na época. O casal tinha um instituto, uma instituição chamada Instituto para Pensamento Positivo na comunidade negra da cidade, né, de Buffalo, e tomaram conhecimento, enfim, da existência desse professor lá e se fizeram logo amigos. Então, quando eu conheci o Abdias, ele já era amigo do Molefe
de frequentar a casa, de frequentar a instituição. Ele havia feito alguns quadros. O Abdias começou a pintar antes de sair do Rio de Janeiro, mas pouco antes, e desenvolveu a pintura dele muito mais nos Estados Unidos. Então, ele expôs algumas pinturas nesse museu que o Molefe tinha como parte dessa instituição. E eles eram muito amigos. Então, o que acontece? Em 1980, os dois publicam as teses que vão marcar a trajetória deles, né? Assim, o Molefe, a primeira publicação do livro Afrocentricidade, um caminho para a libertação, alguma coisa assim. Mas era um pequeno livro publicado pela Amolefe, Amolefe, quer dizer, Amo de Cariamo e Lefe de Molefe. Então, era autopublicado. O Abdias também vai ao Panamá e leva a tese dele sobre o quilombismo ao segundo Congresso de Cultura Negra das Américas, que teve lugar no Panamá. Ele vai escrever essa tese sobre o quilombismo. Então, os dois ideários nascem nesse mesmo ano, da cabeça dos dois professores da Universidade do Estado de Nova York. Quando a gente pensa o quilombismo, o Abdias já tinha articulado a ideia do genocídio negro brasileiro. E ele traz agora uma ideia, vamos dizer, positiva, que seria a ideia do quilombismo. Hoje em dia é muito comum o pessoal falar só do Achille Mbembe e falar de necropolítica, né? Parece que o Abdias estava um passo à frente, porque além de denunciar a questão da morte, ele trazia um projeto político junto, né? Não é só o genocídio, é o quilombismo também. Como é que você vê essa relação? Exatamente. No livro O Genocídio do Negro Brasileiro, ele, que foi publicado no Brasil em 78, saiu antes na Nigéria, porque no segundo Festival Mundial de Artes Negras, o primeiro foi em 66, que ele foi excluído, no segundo, o regime brasileiro tentou fazer com que ele não pudesse participar, mas nós estávamos lá, morando na Nigéria. Ele era professor da Universidade de Ifé, hoje Universidade Obafemi Awolowo, e ele escreveu uma tese para apresentar no colóquio para o qual ele havia sido convidado pela Unesco para ser um dos palestrantes principais. Mas como a Unesco não estava mais na organização, os estados, os governos estavam à frente da organização, o governo nigeriano, o conjunto dos governos, atendeu a solicitação, as pressões, né, da Embaixada do Brasil, que estava lá. O Brasil, nesse momento, 1977, o Brasil, nesse momento, estava no auge do milagre econômico e precisando de mercados estrangeiros para escoar a produção industrial, que ele não tinha mercado interno no Brasil por causa do achatamento salarial. Então, a África era um grande polo, né, de abertura de mercados. E então eles estavam muito interessados, eles não podiam ter uma pessoa lá naquele festival em Lagos falando alguma coisa sobre racismo no Brasil, porque eles vendiam os produtos deles com o rosto sorridente do Pelé, né, e com o grande apelo à ideia do Brasil como um país sem racismo, onde todos os negros e os brancos conviviam pacificamente. Então, para eles era muito séria essa questão, eles não podiam deixar o Abdias falar. Mas, como nós estávamos lá na Nigéria, a gente conseguiu botar aquela tese, imprimimos em mimeógrafo lá da universidade, levamos lá para Lagos e distribuímos entre as pessoas que participavam do colóquio, que era o fórum intelectual e político daquele festival. E os intelectuais africanos apoiaram o Abdias, e quando ele pediu a palavra, apesar dos protestos da delegação oficial brasileira, que era toda composta de brancos, menos uma pessoa que era o Jorge Alequidia, e que era o porta-voz ali,
Ele disse, se esse homem tiver a palavra neste colóquio, vai haver problemas entre o Brasil e a Nigéria. E o presidente era o ministro da Educação da Nigéria, que estava presidindo o colóquio, e disse, olha, para a Nigéria não tem problema, deixa ele falar. Então, esse livro nasce ali, nessa conjuntura onde o Abdias está mostrando para o mundo africano o que é o racismo brasileiro. Mas ele escreve essa tese e ele traz uma série de propostas no final de políticas públicas para enfrentar o racismo no Brasil. Se você for ler o livro, esse elenco de proposições, enfim, praticamente é um espelho de grande parte das políticas que mais tarde, muito mais tarde, né, depois de 2003, ou a partir de 2003, seriam, e no futuro seriam reivindicados pelo movimento negro e seriam depois implementados. Então, ali, o livro Genocídio do Negro Brasileiro tem uma parte propositiva, mas é uma parte propositiva no sentido mais objetivo de medidas a serem tomadas contra o racismo. O quilombismo já é uma proposta não apenas de proposições e medidas, como da organização e o pensamento do Estado, o que é um Estado nacional capaz de organizar a sua política, economia, educação e todas as áreas da sociedade de forma a superar a exclusão de partes de sua população. O quilombismo diz respeito não apenas ao Brasil, como ao conjunto de nações multiétnicos, multiculturais, herdeiras do sistema escravista. Porque o quilombo é alguma coisa que não existe só no Brasil, né? O fenômeno do quilombo está em todas as Américas, em todos os lugares onde o africano foi escravizado. Né? Então você tem no Caribe os maroons jamaicanos, você tem os cimarrones, né, no México, você tem os palenques em Cuba, os cumbes em Venezuela, enfim, e por aí vai. Tem uma vasta literatura e hoje até uma organização além do nacional sobre esse assunto. Então o quilombismo é uma proposta de pensamento, de organização da sociedade de forma a ir além do socialismo que era pensado apenas a partir do elemento material e econômico. Né? O socialismo que produziu uma esquerda, um pensamento esquerdista, incapaz durante muito tempo de contemplar a importância da dimensão não econômica ou das dimensões para além do econômico, né, do que é a opressão, do que é a organização do Estado que incide sobre a vida das pessoas. Então, assim, eu acho que é isso. Ele vai além das proposições que existem já no livro Genocídio e faz uma proposição mais ampla no quilombismo. Fiz o contraste com necropolítica porque a tendência geral no Brasil é essas vagas de autores e não a valorização de autores e diálogo com aqueles brasileiros que já pensaram o contexto, que têm conceitos e têm pensamento para o que pode ser útil nesse momento. Mas aí uma coisa sobre o quilombismo é que no Brasil sempre as questões raciais são tratadas como sortilégio, né? É inconveniente. Qualquer um que fala de questão racial, de identidade racial, já logo é criticado como racialista ou racista reverso, etc., né? De certa forma, o Abdias encara frente a frente esse paradoxo, ele é o inconveniente, ele quebra a cordialidade, mas qual é o papel dos brancos não racistas na perspectiva dele? Olha, essa foi sempre uma questão desde a época do teatro. Eu gostaria de fazer uma referência ao Molefe Asante para responder essa sua pergunta. Porque o que o Molefe, e eu vi ele dizer isso em
em situações onde havia um antagonismo bastante grande, onde as pessoas negras, da militância negra, se posicionavam de forma extremamente, com muita força, né, sobre o fato de que não era legítima a participação de pessoas brancas, etc. E a resposta do Molefe sempre é a seguinte: se a pessoa é afrocentrista e se ela tem uma atuação como afrocentrista, então ela é afrocentrista, né? Isso não significa que nós somos, e isso é uma coisa que eu também sempre disse, isso não significa que o conjunto do movimento negro ou as pessoas negras sejam obrigadas a aceitar o branco que vem dizendo várias coisas assim, sem uma certa atitude de aguardar que a pessoa mostre ao que veio, né? Por quê? Porque existe toda uma história muito longa de as pessoas, as instituições negras, as organizações negras, os militantes negros serem confrontados por pessoas brancas bem intencionadas, por mais que sejam bem intencionadas, mas que vêm querer orientar, vêm querer ensinar, vêm querer mostrar o que deve ser para quem vive aquilo na pele. Então, isso provoca um movimento, a meu ver, muito legítimo, em contrário. Então, quando o Molefe diz que se a pessoa é afrocentrista e se prova afrocentrista, eu não tenho nada contra ela, ele não está dizendo, qualquer branco que chega aqui falando alguma palavra a gente tem que aceitar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que, enfim, ele está dizendo que a adesão ao movimento sendo completo e havendo um engajamento verdadeiro, não há por que criar barreiras. O Abdias, assim, um dos exemplos que o Abdias sempre dizia é a antologia de peças. O que acontecia? E essa é uma coisa que se fala várias vezes, eu ouvi falar sobre o Teatro Experimental do Negro, né? Era um teatro só de negros. Não era isso. O Teatro Experimental do Negro tinha muita colaboração de intelectuais e de artistas brancos, como o Enrico Bianco, que fez o cenário da peça de estreia O Imperador Jones, como o próprio Nelson Rodrigues, enfim, tem todo um elenco. Quando ele funda o projeto Museu de Arte Negra, ele tem a colaboração de muitos artistas, de todo o espectro, né? Brancos, japoneses, enfim, todo mundo, de muita gente. Então, ele sempre teve essa interlocução. Por quê? Porque, para ele, a questão era que o negro faz parte da nação brasileira. O que ele procurava era o lugar de protagonismo do negro dentro dessa nação brasileira e, portanto, a proposta do Teatro Experimental do Negro, aí sim, era de protagonismo do negro. Era que as definições do que se fazia e como se fazia fossem feitas pela liderança negra. E os brancos estavam lá colaborando. Então, a antologia de peças inclui vários textos escritos por pessoas brancas, colaboradores do Teatro Experimental do Negro. Eu acho que isso também tem a ver com o momento, né? O momento histórico que ele existia, né? Porque depois dos anos 60, 70, você tem uma geração de filhos de pessoas de uma classe média, de pessoas negras que conseguiram, né, levar seus filhos ao ensino universitário, etc. Então você tem uma maior atuação desses intelectuais que estão aí atuando, né? Então, eu acho que isso aí também faz parte. O Abdias sempre, e inclusive, sobretudo, na volta aqui, na sua atuação política, sempre o critério é esse, é o protagonismo do negro, a definição pelo próprio negro das questões e dos assuntos e das proposições que lhe dizem respeito. O Abdias
afirma que no Estado quilombista, metade dos cargos de confiança deveriam ser ocupados por mulheres. Mas também não deixa de citar Lélia Gonzalez e sua denúncia de que a emancipação das mulheres brancas tem sido feita às custas da exploração das mulheres negras. Como que essa questão do gênero está presente na obra do Abdias? Dá para ver ali já uma espécie de aceno de um feminismo negro, algo... Não, feminismo negro não é uma palavra boa. Mas como a questão de gênero aparece na obra do Abdias? No projeto de lei 1331, de 1983, quando o Abdias voltou, as pessoas que estão ouvindo não chegaram a ouvir o restante da biografia, porque ela é muito longa, mas depois desse exílio nos Estados Unidos, ele volta ao Brasil e participa com Leonel Brizola da reorganização do antigo trabalhismo, né? A sigla, há uma manobra lá, que a sigla é levada e acabam, então, fundando o PDT, e ele também está atuando dentro dos círculos intelectuais, etc. E assume como deputado federal em 1983, pelo PDT. O PDT foi o primeiro, muito por causa da atuação do Abdias, o primeiro partido político no Brasil a incluir oficialmente no seu estatuto como prioridade de atuação política a questão racial. O Abdias apresenta, logo no primeiro ano do seu mandato, três projetos, né, que são muito importantes. Porque você tinha na vigência até aquele momento a Lei Afonso Arinos, né, de 1950, que a gente mencionou antes. Então, essa Lei Afonso Arinos, ela não funcionava, o movimento negro era contra ela, precisava criminalizar o racismo, que a Lei Afonso Arinos botava ela como contravenção. E ele apresenta um projeto de lei definindo o racismo como crime contra a humanidade. Ele apresenta o projeto de lei estabelecendo o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. E ele apresenta o projeto 1331, que é um projeto de lei que estabelece uma série de medidas que ele chamava de medidas compensatórias. E aí tem toda uma questão do que significa isso. Em vez de se falar afirmativa, que a ação afirmativa era a palavra que vinha lá dos Estados Unidos, etc., por que o compensatório? Mas, enfim, era basicamente isso que a gente chama de ação afirmativa e incluía o mercado de trabalho no setor privado, o funcionalismo público, a educação pública, né? Não era só políticas de cotas, mas outros tipos de incentivos também para as empresas, etc. e tal, e incluía também o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira no currículo escolar. Então, nesse projeto, quando ele fala das cotas a serem instituídas nesses setores todos, ele fala em 40%, 20% para as mulheres negras e 20% para os homens negros. Ou seja, ele faz o recorte de gênero como parte da proposta de ação afirmativa nesse projeto de lei. O que não aconteceu, na verdade, em nenhuma das políticas efetivamente implantadas. Mas ele viu e ele tanto estava consciente da questão específica da mulher negra que ele dedica um capítulo sobre essa questão no livro O Genocídio do Negro Brasileiro e também no livro O Quilombismo, que tem vários ensaios sobre o assunto. Lá tem uma nota especificamente sobre a mulher negra e também em todo o texto a questão da mulher negra está presente. Então, eu acho que a questão de gênero para ele estava muito presente e ele tentou lidar com essa questão da melhor forma possível. Marcante na atuação do Abdias, me parece também, é a relação dele com as instituições.
O fato dele ter entrado na vida política, se candidatado várias vezes e ter tentado propor leis, é um legado também de um certo tipo de engajamento transformador, porque muita gente de vários movimentos sociais às vezes se voltam contra o Estado, criticam o Estado, mas não tem esse engajamento institucional e às vezes até cobra de forma equivocada as pessoas que tentam fazer isso. Parece que essa é uma grande lição de ainda crença na democracia, né? Crença nas instituições. Uma lição prática também do Abdias, né? Sem dúvida. Eu acho que ele sofreria muito ao testemunhar o que nós estamos vivendo hoje, né? Essa desconstrução da política como uma esfera legítima de atuação, essa desconstrução da ideia do Estado como algo que seja uma iniciativa do ser humano para se organizar em benefício coletivo de todos os seres humanos. Enfim, isso é uma coisa que a vida pública, é engraçado, eu tive a honra de escrever uma biografia do Abdias para o Senado Federal. Eles têm uma coleção chamada Grandes Vultos que honraram o Senado, e eu pude escrever um texto bastante longo, não tinha restrições de espaço, nem de ilustração, tem bastante fotos e tudo mais. E eu inicio o livro, em vez de fazer uma narrativa cronológica, eu iniciei o livro com o capítulo da atuação dele como deputado federal no período do Congresso anterior à Constituinte. A Constituinte foi de 86, de 86 a 90, 87, na verdade, eles assumiram. Mas ele está no Congresso no momento em que ele é o único negro, autodefinido como negro, né? Havia tido outras pessoas negras que não se identificavam dessa forma e não faziam como proposta política ou plataforma política a questão racial. Então ele é o primeiro que leva essa questão ao Congresso Nacional, no momento em que ainda existe muita resistência e, assim, o livro, se você for ver os discursos dele, a linguagem que os outros deputados, os outros parlamentares o aparteavam e os argumentos que traziam eram terríveis, não? Então ele era uma voz praticamente sozinho naquele congresso. Mas o que se vê é que havia, por mais que houvesse essa resistência enorme ao conteúdo que o Abdias trazia, e por mais que havia desacordo, teses diferentes, conflitantes, um embate ideológico, mas estava todo mundo ali com uma ideia de estar contribuindo para o bem da nação. E é algo que esse espírito na política, eles conseguiram, ao longo desse tempo, solapar isso e fazer essa identificação da política com algo sujo, com algo desonesto, que é corrupção, que não sei o quê, que faz basicamente afastar grande parte da população. O resultado, a longo prazo, é entregar o Estado para alguém que simplesmente é capaz de ouvir a citação de um número de mais de 5 mil mortes e dizer, e daí? Uma pessoa que não tem que faz questão de mostrar que não tem nenhum compromisso com o coletivo da nação. Então, assim, esse processo de solapar, de degradar, de enxovalhar a arena da política como uma atuação nobre, eu acho que talvez seja mais significativo fenômeno que nós temos assistido.
Você falando me veio a certeza e a imagem da Marielle Franco como alguém que trazia o legado do Abdias também, nesse sentido de uma mulher negra que estava na praça pública tentando fazer esse tipo de construção, né? Exato. Você vê também ela como uma herdeira não, uma continuadora, porque é uma luta coletiva, né? Sem dúvida. Inclusive o IPAfro, eu tenho a honra hoje de presidir o IPAfro, que é uma organização que eu tive a honra de ajudar o Abdias a fundar em 1981, inicialmente ligado à PUC de São Paulo, e depois aqui no Rio de Janeiro nós temos trabalhado muito com a UERJ e com outras organizações, enfim, a guarda do acervo do Abdias, tanto da parte artística, a coleção de obras artísticas do Museu de Arte Negra, que foi um projeto que ele organizou e teve várias atividades. Em 68 fez uma primeira exposição. Essas obras artísticas estão conosco, e também as obras do próprio Abdias, para a produção artística dele, e também o acervo documental, que é os vários registros das organizações que ele criou, etc. Então o IPAfro teve sempre uma prioridade de atuação na área do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira e das relações étnico-raciais, né? Essa é a forma de se dizer, mas lá atrás, nos anos 80, quando o IPAfro estava fazendo seu curso Conscientização da Cultura Afro-Brasileira, não era exatamente essa linguagem, mas era esse o mesmo objetivo. E nós organizamos vários eventos nesse sentido, etc. Então, parte desses eventos, muitas vezes, são exposições do conteúdo desse acervo. E aí nós tivemos a honra, em 2018, o IPAfro estava no Fórum Social Mundial lá em Salvador e fizemos o lançamento da nova edição do livro o Genocídio do Negro Brasileiro, né? 40 anos depois, né, do primeiro lançamento no Brasil. E fizemos uma série de eventos lá. E em torno do dia do aniversário do Abdias, que coincidia com as datas do Fórum Social Mundial. Então, no dia 14 de março, nós estávamos fazendo um evento no teatro lá de Salvador, em torno de uma mesa muito bonita, com a participação de vários intelectuais baianos, também de um representante do Quilombo, também um representante do movimento de poesia preta. Então, foi uma mesa muito bonita. Terminamos ali e no outro dia tivemos a notícia do assassinato de Marielle Franco, exatamente no dia do aniversário de Abdias Nascimento, aniversário de nascimento de Abdias Nascimento. E isso nos impactou profundamente, né? Muito profundamente. Então, no outro ano, quando fez um ano, e também tem outro detalhe, o dia 14 de março também vem a ser o dia de aniversário de Carolina Maria de Jesus, a escritora negra que nasceu no mesmo dia do Abdias, mesmo dia, mesmo ano. E esse assassinato da Marielle vem exatamente nesse dia. Então, nós tivemos a honra e o privilégio de, através de uma parceria com a Rede da Maré e com o Itaú Cultural, que havia também feito uma ocupação sobre Abdias Nascimento em 2017, uma exposição desse acervo nosso no Centro de Artes da Maré. Fizemos um evento, né, trazendo as 4 deputadas estaduais e 3 estaduais e uma federal que continuam esse legado da Marielle. Enfim, o IPAfro teve aquilo realmente juntou para nós a figura de Marielle, de Abdias e de Carolina Maria de Jesus em uma continuidade de vida, morte, legado e continuação. A gente vai acabar devendo para o ouvinte muito da história do Abdias e muito do que a gente pode falar sobre a obra dele, porque a obra dele é tão multifacetada. Você falou da pintura, mas a obra poética, o teatro,
como que você convidaria o leitor, o ouvinte, para se aproximar dessa obra que ele não vai ouvir aqui? Bom, tem uma questão de acesso, né? Nós temos o prazer enfim, e a intenção de ajudar a democratizar esse acesso através do nosso site, www.ipafro.org.br. Ali tem uma área chamada pesquisa, e nessa área nós disponibilizamos vários livros que não estão disponíveis hoje, né? Livros, como é que se chama? Esgotados. Por exemplo, o livro O Negro Revoltado. Esse livro foi publicado em 1968, para vocês terem uma ideia. Né? 68, ele consegue, porque 68 foi os 80 anos da abolição. Aí ele fez uma série no meio da ditadura, né? Então é um momento difícil, né? Mas em torno dessa data dos 80 anos da abolição, o Abdias conseguiu fazer várias coisas. Uma delas foi essa primeira exposição da coleção Museu de Arte Negra, e outra foi a publicação desse livro. Esse livro, O Negro Revoltado, ele é os anais do primeiro Congresso do Negro Brasileiro. Esse primeiro Congresso do Negro Brasileiro teve lugar em 1950. Ele tinha ele sempre tinha essa preocupação de tentar manter o registro histórico. Então, ele tinha todas as transcrições do registro taquigráfico das reuniões e das assembleias desse primeiro Congresso do Negro Brasileiro, de 1950. Mas ele nunca tinha conseguido publicar. Na verdade, ele tinha até 2 volumes, mas isso é uma outra conversa. Mas o primeiro volume sai, finalmente, em 1968, como parte desse conjunto de realizações que ele consegue fazer. E nós, então, de mais tarde, em 1982, a editora Nova Fronteira publicou uma segunda edição desse livro, que traz os anais do Congresso, traz eu considero que a introdução a esse livro, escrito, deve ter sido escrito em 68 ou perto de 68, é um dos ensaios mais interessantes do Abdias, feitos na véspera dele sair do país. E a gente junta também o material introdutório da segunda edição de 82, que traz fotos do movimento do Memorial Zumbi, de várias coisas do movimento negro daquela época, entre 78, que foi a fundação do MNU, que nós participamos, tendo voltado aqui dos Estados Unidos, e 82, quando o livro é publicado. Então ali no nosso site, o leitor tem acesso às 2 edições juntas, né? A poesia dele está ali também, que é um livro totalmente esgotado, nem eu tenho um que está todo amarfanhado aqui, então esse livro está mais que esgotado, mas nós publicamos ele no site em homenagem ao Dia da Mulher Negra da América Latina, 25 de julho, nem me lembro o ano, deve ter sido talvez 2010, então a poesia está toda reproduzida ali. Nós tivemos que redigitar todos os textos, porque a digitalização não deu muito certo. Enfim, tem lá tem vários livros lá do Abdias, inclusive essa biografia que eu escrevi também está lá. Então, essa é uma forma, agora, de trazer para o público, de dar acesso ao público a essas obras anteriores. No momento, o que está circulando no mercado são as 2 edições, novas edições, publicadas pela editora Perspectiva, em parceria com o IPAfro, inclusive, Genocídio do Negro Brasileiro, e o livro O Quilombismo, uma nova edição em que nós tivemos a alegria de contar com um pós-fácil de Valdecir Nascimento, que é coordenadora da Articulação Nacional de Mulheres Negras e do Instituto da Mulher Negra Odara, em Salvador, e um prefácio do professor Kabengele Munanga,
Então, esses dois livros foram publicados pela editora Perspectiva e estão circulando no mercado hoje. E estão disponíveis também através do IPEAFRO, pelo site, pela comunicação que está disponibilizada ali no site. Tá certo. Professora, eu vou fazer as 3 perguntinhas mais rápidas, né? Eu acho que a gente terminou o conteúdo mais longo da conversa. Eu acho que quem quiser ter uma ideia sobre a trajetória do Abdias já tem algumas indicações. Então, essas perguntinhas são para a senhora responder de forma um pouco mais rápida, mas pode responder da forma que a senhora achar mais satisfatória. A primeira delas, o que é filosofia? Olha, eu não sou da área, né, especificamente, mas assim, eu considero que a filosofia é a reflexão do ser humano sobre o seu ser e estar no mundo, o que significa ser humano no contexto em que nós vivemos. Então, a filosofia não é uma coisa só, eu acho que a filosofia é algo que vem sempre, enfim, está sempre em mutação, não é? Então é difícil uma definição exata. Qual a filósofa ou filósofo que mais lhe impressionou daqueles que conheceu pessoalmente? Muniz Sodré. Por que Muniz Sodré? Porque Muniz Sodré é um cara que consegue vir para esse mundo acadêmico trazendo a bagagem de uma outra forma de pensar o mundo e fazer essa discussão prevalecer numa academia que naquele momento me parece que estava pouco preparado para isso. Então eu vejo ele como uma pessoa que forjou novos espaços. Qual a filósofa ou filósofo favorito? Eu não me sinto em condições de dizer isso, meu querido. Eu ainda preciso ler muito. Eu ainda preciso conhecer muito. Eu sou uma pessoa extremamente ignorante. Então eu prefiro procurar o tempo para eu poder estudar melhor antes de dizer isso. É coerente com a sua própria definição de filosofia lá, primeiro. O que a senhora gostaria de indicar, de modo geral, o que a senhora está lendo, ouvindo, vendo, para as pessoas, para os ouvintes? Existem vários livros de mulheres negras. Eu estou olhando para uma aqui, de Bruna Inácio, A Mulher Negra e Suas Transições. Eu acho que esses livros de autoria das mulheres negras é uma coisa muito importante a gente dar atenção. Existe, inclusive, um clube de leitura chamado Black Book, Clube Pretaria Black Books. Eles estão no Instagram e enfim, é um clube de leitura que todo mês faz um box, né? E no último box, nós fomos convidados pela Mirti Santos, que coordena esse clube Pretaria Black Books, a fazer um box com o livro Genocídio do Negro Brasileiro. Mas o objetivo é trazer indicações de leitura para quem está interessado a apurar afinar o seu conhecimento sobre a questão racial. Eu vou indicar também, aproveitar para indicar, no site, eu não sei se está no PEAFRO ou no Senado, está a revista TOT. Tem vários números dessa revista que estão disponibilizados, que é uma revista muito interessante, tem um material muito interessante, e tem alguns artigos do professor Abdias também na revista. A professora Elisa Lark tem uma série chamada Sankofa, de 4 volumes, que também é quase incontornável para quem quer trabalhar com questões raciais. Então eu vou indicar essa série de livros Sankofa. E também, eu acho que hoje, quem assistiu o filme Bacurau e tem alguma noção do quilombismo, pode ter uma interpretação interessante ligando esses dois elementos, esses dois artefatos. Então eu indicaria o filme Bacurau para ilustrar um pouco da nossa conversa de hoje. Professora, eu queria agradecer muito a disponibilidade da senhora. Tem o meu livro, O Sortilégio da Cor,
se a pessoa está interessada na história do teatro experimental do negro e sua inserção no movimento negro de uma forma mais, assim, no século XX, vamos dizer. E também eu tenho uma das coisas que eu mais gosto naquele livro é um capítulo, como eu fiz psicologia, né, no doutorado, o capítulo sobre a psicologia que se chama Construindo e Desconstruindo o Crioulo Doido. Um dia eu acho que eu devo publicar isso separado. Mas, enfim, tem esse livro também que ainda está disponível pela editora, pela Selo Negro Edições, que faz parte do grupo Sumos. Essa coleção Sankoff também é da Selo Negro Edições. Tá ótimo, professora. Eu queria agradecer muito a senhora pela disponibilidade, pelo diálogo, eu aprendi muito. Muito obrigado, professora. Opa, obrigada eu pelo convite, Marcos. Eu fico muito contente de estar na companhia dos filósofos, se bem que eu fico muito humilde diante dessa proposta, mas é uma coisa que me fascina e me alegra muito estar podendo conversar com vocês. Instruções para respirar em um mundo racista, por Dodô Azevedo. Não consigo respirar. Mais um homem negro foi assassinado por um policial branco nos Estados Unidos na segunda-feira passada. Menos um homem negro no mundo. Sem ar, erro. Escrevo, mais um homem negro foi assassinado. Está errado. É preciso dar nomes, não normatizar genocídios. George Floyd, 46 anos, trabalhador, pagador de impostos, assassinado no último sábado por um policial branco em Minneapolis, Estados Unidos. Suas últimas palavras enquanto era enforcado por seu assassino: não consigo respirar. Morreu em 5 minutos. Segundo a medicina forense, uma eternidade dividida em 4 fases. Primeiro, sente-se enjoo, vertigem, sensação de angústia, inconsciência. 2 minutos depois, a medula colapsa, causando convulsão, contrações na musculatura tanto da face quanto a respiratória e os relaxamentos dos esfíncteres. A vítima se urina e se defeca inteira. No 3º minuto, a fase respiratória, o ar que falta. Lentidão e superficialidade dos movimentos respiratórios. Insuficiência ventricular esquerda. O último minuto de vida é o colapso cardíaco, arritmia, parada cardíaca e morte. Arritmia, parada cardíaca e morte. Em algum desses 5 minutos, teve forças para dizer apenas uma coisa: eu não posso respirar. 5 minutos. Uma eternidade. Leio o estudo publicado no UOL informando que no Brasil, negros sem escolaridades têm mais chances de morrer de Covid-19. Gente preta que vai morrer por não conseguir respirar. E então, eu não consigo respirar. Eu estou dentro de casa, calma. Preciso escrever minha coluna. Sou um profissional. Sou um milagre estatístico. Um dos poucos negros brasileiros que conseguiram trabalhar com o que ama. Que venceu pelo simples fato de ter tido as mesmas chances que um homem branco. João Pedro, negro, assassinado em São Gonçalo, mandou antes de morrer uma última mensagem de WhatsApp para a mãe. Estou dentro de casa, calma. Morreu com um tiro de fuzil nas costas. A dor de um tiro de fuzil não se compara com nada. Rompe músculos e artérias, mas destrói nervos e ossos do tronco. A pressão demora a cair. Passa-se pelo menos 5 minutos sentindo essa dor inimaginável. 5 minutos. Uma eternidade. Casos que, de tão corriqueiros, viram notícias de vítimas sem nome, sem corpo, sem dor, de alguém que não teve o corpo violentado.
Um corpo que dava prazer aos amigos, aos parentes. Um corpo vivo e com nome. Em um colégio da Zona Nobre do Rio de Janeiro, alunos brancos se referem à colega Nidei Fatal Nidiane, 15 anos, negra, corpo com nome, assim. Venderia no Mercado Livre. E, para comprar um negro, só com outro negro mesmo. Ndiane respirou e reagiu nos 5 minutos que lhe foram dados. Os jovens racistas de família de elite, que no futuro serão adultos racistas no mercado, hoje estão afastados temporariamente da escola. 5 minutos. Uma eternidade. O site Mercado Livre, a qual o garoto racista de elite se referia, já teve que retirar do ar um anúncio de produto feito por um brasileiro que colocava uma foto de uma criança negra à venda com os dizeres: filhote de macaco, eu não consigo respirar. O presidente da Fundação Palmares resolve criar o selo não racista para pessoas ou marcas que, segundo ele, venham a ser difamadas, acusadas injustamente de racismo. Vejo o estudante racista recebendo o selo não racista. Vejo os policiais que assassinaram João Pedro recebendo o selo não racista. Vejo o assassino de George Floyd recebendo o selo não racista. Vejo o sujeito que anunciou uma criança preta no Mercado Livre recebendo o selo não racista. Vejo o próprio presidente da Palmares condecorando a si próprio com o selo não racista. Para comprar um negro, só com outro negro mesmo. A história da escravidão do homem pelo homem tem um capítulo especial no Brasil. É aqui, na região central do Rio de Janeiro, onde funcionou o maior porto escravagista da história da humanidade, o Cais do Valongo, o útero do Brasil, o Mercado Livre. Eu não consigo respirar. Vivemos na economia do livre mercado. Um sistema que dá o direito de respirar a uns e não a outros. Que sufoca pretos, negando-lhes, por exemplo, escolaridade. Escolaridade é ar. É só isso que o povo preto quer. O mesmo direito de quem não é preto tem. O direito de respirar. 5 minutos. Uma eternidade.